Nesse vídeo eu vou ensinar o nome verdadeiro do Messias, o Filho do Criador do céu e da terra, porque o que a maioria não sabe ou não percebe é que esse nome, Jesus Cristo, não é o nome do Messias, ou Redentor, ou verdadeiro, mas é uma figura, um molde, um arquétipo, uma usurpação reverenciada pelos pagãos desde os tempos antigos. Se você ler a Bíblia e tentar entendê-la com muita paciência, lendo e relendo várias vezes, você vai perceber que desde a antiguidade eles tentam esconder o nome do verdadeiro Messias. E isso não mudou até hoje, não é perfeito o mundo e o nome não está sendo proclamado. No livro de Atos, ele diz claramente que muitos profetas foram presos porque eles eram proibidos de proclamar o nome do verdadeiro Messias. Praticamente a Bíblia inteira nos mostra a verdade trágica, que quase ninguém percebe, até que tenha esforço e busque a verdade. Peça orientação ao Criador do céu e da terra, porque a própria Bíblia diz que o ensinamento vem dele, diretamente dele, e não de homens nessa terra. Não podeis participar da mesa de Yahweh, o Criador do céu e da terra, e da mesa dos demônios. Vou começar em Atos 3, versículo 14 e 15, que diz aqui: E matastes o príncipe da vida, ao qual Yahweh ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. No versículo 14: Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Isso aqui não está se referindo apenas ao que aconteceu ali no momento em que os religiosos crucificaram o Messias por inveja. Isso aqui está dizendo o que acontece até hoje. Trocaram o verdadeiro pelo falso e até hoje é assim. Não há nenhuma igreja, não há nenhum templo religioso em que o nome verdadeiro do Pai e do Filho não está sendo ocultado e blasfemado pelos nomes que substituíram. Atos 4, 26 e 27. Ressuscitando Yahweh a seu filho Yahushua, primeiro o enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um de vossas maldades. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os religiosos, e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em nome de Yahushua a ressurreição dos mortos. O livro de Atos inteiro mostra que eles estavam proibidos de proclamar o nome do Messias. Os dois apóstolos estavam proclamando, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçando-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Yahushua. Tanto é que eles proibiram, quanto nenhuma Bíblia foi escrita com o nome verdadeiro do Messias. E o significado dos nomes que as pessoas proclamam é bem tenebroso. E o povo perece por falta de buscar conhecimento. Toda a Bíblia é bem clara. Nós devemos perseverar em ler a Bíblia, ler e reler, e tendo em mente a consciência de que ela está usurpada, de que eles estão usando a palavra que não lhes pertence. O livro do apóstolo Marcha, que eles colocaram aqui como Paulo, também nos diz a Bíblia inteira que eles trocaram a verdade por mentira. Livro de Daniel também nos diz, eles trocaram a verdade por mentira, e isso até o fim dos tempos. O povo perece porque não busca conhecimento. Livro de Daniel, versículo 12 do capítulo 8.
E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo. Esse sacrifício contínuo aqui, o que é? É o sacrifício que o Filho do Criador do céu e da terra fez por nós. Porque ele é contínuo. Por causa da transgressão, o exército foi entregue e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Ele tirou a verdade e colocou a assolação abominável e prosperou. É até hoje. Quando vai durar isso? Até o tempo do fim. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Para que seja entregue o santuário a fim de serem pisados. E o anjo disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a assolação abominável, abominação desoladora. Porque o nome Jesus é uma blasfêmia. Yahuwah meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. No livro de Yashayahu, não é Isaías. Sabe aquela parte que está escrito na Bíblia? Aquele povo que se chama pelo meu nome, aquela cidade que se chama pelo meu nome? Tudo foi usurpado. O opositor do Criador do céu e da terra tirou o nome dele do povo que ele tinha colocado o nome Ishayahu, Matitiahu, e o usurpador colocou Isaías, Mateus, judeus, fariseus, jabuseus. Por quê? Deus. Por quê? Porque esses nomes vêm de Zeus, vêm da Grécia. Tudo nós temos que buscar na origem. Usurpou a palavra, ele colocou o nome dos nomes satânicos, nomes de entidades malignas, nos nomes dos profetas, nos nomes verdadeiros, para que fosse chamado pelo nome do opositor do Criador do céu e da terra, e não pelo nome do Criador do céu e da terra. O nome não é Isaías. O nome não é Moisés. O nome não é Jesus, nem Mateus, nem Tiago. O nome tem origem hebraica. Nome próprio não tem tradução. Nome próprio tem transliteração, para que o som da pronúncia seja o mesmo. Por exemplo, eu vou transliterar uma palavra em inglês aqui. Thank you. Thank you se escreve thanks. Assim que se escreve em inglês. Mas se eu for transliterar ela para que o som seja o mesmo na minha língua português, eu vou transliterar assim. Tem que o. Isso é uma transliteração. Thank you. Eu tô falando thank you. Eu tô falando obrigado. Quem tá escutando, que fala no idioma inglês, tá escutando eu falar obrigado. Porque aqui é a transliteração. É a mesma coisa os nomes próprios. Nome próprio não muda. Você não vai precisar de uma identidade diferente para você entrar em cada país. Você tem um nome e é o mesmo nome, a mesma identidade no mundo inteiro. Essas pessoas, essas celebridades famosas mundialmente, elas não têm um nome para cada estado. Barack Obama. Ele é conhecido, o nome dele é Barack Obama. O que muda é o jeito um pouco de falar. Porque em inglês eles falam Barack Obama. Aqui no Brasil, Barack Obama, mas o nome é o mesmo. O que tem a ver Jesus com Yahusha? O nome dele é Yahusha. O que som tem a ver com Jesus? Esse nome. Não tem nenhum som, são nomes totalmente diferentes. Nome próprio não tem tradução, tem transliteração. Nem nome próprio, nem nome de cidade. Eu vou fazer um vídeo explicando somente sobre isso. Eu também vou explicar o nome do filho nesse vídeo aqui.
Portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Capítulo 52, versículo 5. O Criador está dizendo, e agora, o que tenho eu para fazer aqui? Diz Yahuwah. Senhor também tem um significado terrível. Para que colocar título? Chame pelo nome, ou chame de pai. Mas isso aqui tem um significado na Grécia terrível. O mesmo nome do usurpador, o número 666. Sen, Nyor. 6, repetidamente. Eu sei que Senhor em hebraico significa Baal. É só você olhar no dicionário bíblico hebraico. Baal, nome de um deus dos cananeus. Não é o criador do céu e da terra. É o opositor, Satanás, Zeus, Baal do pacto, Baal-zebu, Beuzebu. É isso. Tem que buscar na origem. Vamos olhar o que é que diz essa Bíblia aqui. Bem aqui no final dela. Tem também alguns significados. Baal. Baal é aquele mesmo do qual o profeta, conhecido pelo nome falso de Elias, disputou no monte com os 400 profetas de Baal. Este Baal é o que hoje temos escrito pelo título Senhor. Este nome Senhor, inserido na Bíblia, uma forma subliminar para ocultar o significado bíblico e hebraico que existe nesta palavra, Senhor. Da mesma forma os outros títulos, como o título Deus. Deus não é um nome próprio, é uma variação do nome Zeus que foi originário na Grécia. Se você for analisar bem a origem de todas as palavras, você vai chegar na conclusão e vai verificar com seus próprios olhos de que, de fato, está tudo deturpado. Todas as palavras estão dando ênfase à adoração de entidades contrárias ao Criador do céu e da terra, usurpando a palavra. Por exemplo, Yahudim significa o povo de Yahua, onde eles trocaram e colocaram judeus, dando ênfase ao que eles adoram Júpiter e Zeus, que também é uma variação do nome Deus, Deus. Eles colocaram aqui judeus, querendo dizer povo desse outro aqui, e não Yahudim, que escreve Yahu. M, isso aqui é referente à letra M, é um man. Aqui, em hebraico, man é um plural. Do mesmo jeito que se você observar as palavras que estão na Bíblia, eles também gostam de colocar o título Al-Him, Elohim. É uma homenagem ao que não é o Criador do céu e da terra, mas a esse daqui, a Zeus.
ao opositor do Criador do céu e da terra. Aqui também tem um M. Essa palavra hebraica, escrevendo ela nas letras em hebraico, é Al, A, Lamed, A, L, Het, tem som de R porque está no meio da palavra, seguido, Yod, Yod tem som de vogal e ela está no meio da palavra, então é I. E o Men, que está no fim da palavra, é M. Al-Him, que eles colocam com som de El-Him. E isso daqui, traduzido, significa deuses. Então, a própria escritura está dizendo que o nome são deuses. É isso daqui. Isso daqui é plural. Plural, plural, plural. Plural. Yahudim. Povo de Yahuá. Yahudim. Povo de Yahweh, plural, povo, e não deuses. Esse nome Elohim significa divindades. Deus significa divindades. Elohim significa divindades, deuses. Então, se você for buscar na origem de todas as palavras, você vai perceber que todas elas estão em oculto, dando homenagem aos deuses adorados desde a antiguidade na Grécia e sincretizado no mundo todo. Estas não são as palavras verdadeiras, referindo-se ao Criador do céu e da terra e ao Filho, e nem ao povo. Esses são nomes colocados de forma em adoração ao que não sabem que adoram, colocado de forma subliminar, onde não está exposto claramente, mas é subentendido porque é o que quer dizer. Se a pessoa estudar e buscar conhecer o que significa toda a palavra que sai pela boca do povo, ou que está escrita em lugar onde deveria ser santo, que é o usurpador, não é o Criador do céu e da terra. Dicionário bíblico hebraico. Nós encontramos a palavra Al. Al. Deus supremo, divindade. Deus. Ser divino. Ídolo. Aleph, Lamed, Het, Yod, Men. Plural gramatical. Deuses. No plural, divindades. Está no plural por causa do men. É o que eles chamam aqui neste nome o som de Elohim, mas é Al-Him, que significa deuses, divindades. É um plural, um conjunto, não é um nome próprio do Criador do céu e da terra, é um título para várias divindades. Nessa Bíblia aqui, no livro de Gênesis, aqui no capítulo 1, está escrito: em um princípio, Elohim criou
os céus e a terra. Então aqui está escrito: em um princípio, deuses criou os céus e a terra. Quem criou o céu e a terra foi um só, o Criador do céu e da terra. E ele é superior a qualquer divindade. Isso aqui é uma substituição do nome verdadeiro que deveria estar escrito aqui, e não esse título, esse nome. Aqui em hebraico, Gênesis 1, versículo 1. Tá aqui. Aleph, Lamed, Re, Alchem. Está escrito deuses, está no plural, aqui não está no singular. Tudo tem um significado, está colocado de forma subliminar que fica subentendido para aqueles que realmente vão buscar. Aqui deveria estar escrito o nome do Criador do céu e da terra. Ele faz referência em várias passagens da Bíblia como ele quer ser chamado, como ele quer ser lembrado. Ele também mostra em toda a Bíblia que isso daqui iria acontecer. Já estava acontecendo, sempre aconteceu. Aqui eles estão se referindo aos deuses deste mundo, às divindades deste mundo, os bodes deste mundo que estão em toda parte. Nós não estamos no céu, num lugar perfeito. A gente está num mundo onde jaz no maligno, o príncipe deste mundo. Por isso, as referências na palavra, onde já existe um fundamento, foi colocado uma usurpação em cima. E todos esses títulos também são uma variação do nome Tel, de teologia, que significa estudo de Deus, estudo de Zeus. E eu não preciso nem falar quem é o Zeus. É o mesmo que queria subir aos céus e ser semelhante ao Criador do céu e da terra, Yahuwah, o que existe, que sempre existiu e que sempre existirá, o único e verdadeiro. Os outros são criaturas. Dependem do Criador do céu e da terra para tudo, até para ser o vaso de desonra. Desde sempre, eles estavam adorando outros com outros nomes. O profeta Aliarro foi para a montanha e ele disse: Criador, eu sou o único que restou matar os teus profetas. E ele falou: não, ainda tem 7.000 dos meus aqui que não se dobraram o joelho a Baal. O profeta Aliarro chamou no monte os profetas de Baal e fez a prova. Fizeram um altar para o holocausto, para que aqueles profetas de Baal invocassem o Deus deles, para que esse Deus enviasse fogo do céu e queimasse o que estava no altar. E nada aconteceu. E quando o profeta do Criador do céu e da terra orou ao Criador do céu e da terra, o Criador do céu e da terra mostrou que ele é o verdadeiro, que Baal é o opositor, que não é este nome. O que acontece até hoje, não mudou nada. Por quê? Porque o povo adora o que não sabe. O povo perece por falta de buscar conhecimento. De fato, tem que ter dedicação, tem que ler e reler várias vezes, pacientemente. É ensinado nesses templos religiosos que é muito difícil entender a Bíblia. Não é difícil. É difícil para eles, porque se você buscar, você vai entender a verdade. Existe o joio e o trigo. E não é surpresa se até Satanás se transfigura de anjo de luz, seus ministros também se fingem de ministros de justiça em templos da igreja. A verdade é muito estarrecedora, não é apenas isso que a gente vê, nem tudo que aparentemente parece o que é de verdade. São aparências. O relacionamento é
individual, é em espírito e em verdade. E Yahushua falou quando ele foi beber água e a mulher samaritana estava no poço. Ele disse: mulher, dá-me de beber. E ela falou: vocês adoram aqui, dizem que é para adorar aqui, outros dizem que é para adorar lá. Ele falou: mulher, chegou a hora, e a hora é que vocês não vão adorar nem neste monte e nem em Yahushua, porque vocês adoram o que não sabem. A verdade, ela foi lançada por terra e prosperou. O Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, e não enfeitos por templos, por mãos de homens, ensinando doutrinas por conveniência, para cegar, para limitar, para que as pessoas ficam com o entendimento limitado até um certo ponto. Eles não querem que você saiba da verdade. Eles não querem que você adore o verdadeiro. O usurpador se contenta em ser adorado mesmo de maneira inconsciente. E o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é dentro de uma igreja, dentro de um templo que você vai buscar a verdade. Na verdade, você vai estar limitada, vão te afastar da verdade. A verdade é essa. É difícil, porque é muito feio, porque é muito desumano, mas de fato, nem tudo que você vê é ser humano. E como que nós sabemos o verdadeiro nome do verdadeiro Filho do Criador do céu e da terra? Nós sabemos através da palavra. Mesmo que ela tenha sido usurpada, o opositor, ele quer o quê? Ele quer ser adorado. O que ele quer? Ele quer ser o Criador do céu e da terra. Então, o que ele fez? Já que ele não conseguiu estabelecer o trono dele no céu, acima das nuvens, ele estabeleceu aqui na terra, fazendo o quê? Pegando a palavra que nunca lhe pertenceu, trocando os nomes e colocando o nome das entidades para ser adorado. Através da palavra a gente busca a verdade. E aqui tá, porque a Bíblia inteira, toda, ela nos diz praticamente a mesma coisa, repetidas vezes, mas de maneiras diferentes. E ela mostra por enigmas. Essa é a verdade. Aqui no livro de Zacariahu, não é Zacarias, é Zacariahu. Eu vou fazer um vídeo também falando dos nomes, como que a gente entende, como que a gente sabe que tá errado. Primeiro é óbvio, né? Aonde nasceu os profetas? De onde vem a origem da Bíblia? Da onde é que todos entendemos? Hebreus. A gente entende que a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, as escrituras, ela tem origem em Yashar-al, conhecido hoje em dia como Israel, tem origem hebraica. Então a gente sabe que estas palavras vieram de um país onde originalmente a linguagem sagrada, o idioma sagrado é o hebraico. E que esses profetas e que essas pessoas deste tempo, dessa história, têm nome hebraico. Então, por que tem esses nomes aqui? João, Pedro, Timóteo. Não são nomes de origem hebraica. E nunca foram. Então, qual o fundamento para que nós saibamos o nome do Messias, o nome do Filho do Criador do céu e da terra? Vamos em Números, capítulo 3, versículo 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés, Masha, é o nome verdadeiro dele, enviou a espiar aquela terra a Oséias, filho de Num. Moisés chamou Josué. Então, Josué, esta Bíblia aqui nessa tradução, trocou os nomes e está querendo dizer que Josué antes era chamado de Oséias, que Moisés passou a chamá-lo de Josué. Nessa Bíblia aqui,
ela já diz assim: estes são os nomes dos homens que Mosh, mas é Masha, expediu a espiar a terra, a Rucheia. Então, aqui nessa tradução, Oséias já virou Rucheia, ou Rucheia virou Oséias. São nomes distintos. Filho de Num, Morte chamou Yehoshua. Mas na tradução dessa Bíblia aqui, já está diferente. Capítulo 13, versículo 16. Vou começar aqui 16 e seguir. E você vê que os nomes estão aqui. Se você prestar bem atenção, você vai perceber. Aqui tem um lamed. Esse lamed aqui é uma preposição. O nome é esse. Re, vav, shin, ai. Porque Masha passou a chamá-lo de, acrescentou iod. As mesmas letras, como você pode ver, Re tá aqui, o Re tá aqui. O Vav tá aqui, o Vav tá aqui. O Shá, Shin tá aqui, o Shin tá aqui. O Ayan tá aqui, o Ayan tá aqui. Então, foi acrescentado uma letra. Não tem a menor condição de uma letra ter trocado o nome inteiro. Como mostra aqui mesmo na tradução dessa Bíblia, na própria Bíblia, dizendo que é Rucheia, não é Rucheia que está escrito com aquelas letras lá, e muito menos Yehoshua. Não é isso que está escrito aqui, nesses dois nomes que está traduzindo nessa própria Bíblia. E muito menos aqueles nomes que estão escritos ali em hebraico, é Oséias ou Josué e Nem Moisés. São nomes totalmente diferentes. Aqui eu tô passando o que eu vi, mas para eu chegar nessa conclusão, eu vi alguém comentando alguma coisa e disso eu fui investigar e estudar. Então, tudo que eu tô dizendo aqui, cada um, se tiver interesse em buscar realmente a verdade, analisa por si só, busque por si só. Não vá de princípio na palavra que um falou ou que outro falou. Penere tudo o que você recebe, até você mesmo chegar numa conclusão com o auxílio do Criador do céu e da terra, porque é Ele que nos dá entendimento. Vou mostrar para você aqui no hebraico os dois nomes. Como você pode ver aqui, aqui é um Re, letra Re. Aqui é uma letra Vav. Aqui é uma letra Shin. Aqui é um Ayan. Esse é o nome que eles dizem que é Oséias, que não tem nada a ver. E essa Bíblia diz que é Rucheia. Também não é Rucheia o que está escrito aqui. E o profeta passou a chamar ele por esse nome aqui. Então, ele acrescentou um iod. Ele acrescentou essa letra aqui. Neste nome aqui. Então, esse é o nome que representa o nome do Filho do Criador do céu e da terra. Mas não é Oséias, nem Rucheia, nem Yehoshua. J até hoje não tem nenhuma letra J. Então, buscando na raiz, buscando na origem, a gente vê como tudo está deturpado, escondendo o nome do verdadeiro Messias e o nome do Pai, para que não seja proclamado, louvado, glorificado. Letra Re, quando ela vem no início da palavra, ela tem som de AH, e o H, ele não é mudo, ele tem som de Rá. Quando ela vem no final da palavra, ela tem som de AH, e isso é um A tônico, A. Então, aqui, ela tem som de R. Como ela é seguida
de uma consoante vocálica, letra U, ela não vai ter som de Rá, porque tem uma consoante vocálica seguindo aqui, então ela vai ter som de Ru. O SH é o A. Letra Shin, Chá. Letra Ayan, A. Então, o som, a transliteração para esse nome é Ruxa. Eles escrevem e isso significa salvação. Como acrescentaram o Iod? Como ele é no começo da palavra, tem som de A. Então, o nome ficou Yahusha, não é Yehoshua. Não existe som de E no original do hebraico sagrado, antes dos sinais massoréticos. O que são os sinais massoréticos? São esses pontinhos, esses sinais que eles acrescentaram aqui, ó. Tem um pontinho aqui, tem um pontinho aqui, tem um pontinho aqui, cheio de pontinho. Mas no original, na origem, não tinha pontinho nenhum. Antes era assim. Mudou um pouco com o passar do tempo, como o português também, algumas coisas mudaram. Mas se você buscar na origem, o som tá aí, é possível ler e escrever da mesma forma. As coisas deste mundo mudam, mas o Criador do céu e da terra, ele é imutável. Sempre existiu e o nome sempre permaneceu o mesmo. Então, são nomes distintos. Ruxa com Oséias, nada a ver. Ruxa com Ruxéia. E a Ruxa com Josué, o que tem a ver? Ou Yahusha com Yehoshua. Foi trocado os nomes e foi trocado também o significado. Eles colocaram outro significado, adoração ao usurpador e não ao verdadeiro, porque os nomes na origem, todos eles têm um significado. O profeta conhecido na Bíblia como Paulo, que se chama Marcha, o mesmo nome do profeta conhecido como Moisés, que também se chama Marcha, ele nos explica a corrupção, a fraude que acontecia dentro das igrejas naquela época e que nunca parou, é até hoje, da mesma forma. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ele escreveu: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yahusha. Não é Jesus Cristo, não é Yehoshua, não é Yeshua, mas é Yahusha. E o que eles fizeram? Eles já estavam colocando outro fundamento onde já existia e até hoje está aí. Um contínuo sincretismo, com o passar dos anos, sempre adaptando o mesmo ídolo em tempos diferentes, uma contínua manutenção de um mesmo objetivo em um sistema religioso. Mas o fundamento verdadeiro foi tirado e lançado no esquecimento. Eles só vão adaptando o mesmo que já tinham no princípio, adoração a entidades que são o contrário da verdade. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe vários nomes, não existe apelido, título, existe apenas um nome, um Criador, um Filho, um Mediador. A Bíblia, ela nos mostra o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Ela nos ensina de maneira figurativa. E essa pessoa que é conhecida na Bíblia como Josué, ele representa o Filho do Criador do céu e da terra e tem o mesmo nome. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, o Filho, o Messias. E isso o Criador fala no Velho Testamento. No livro de Zacarias,
É claro, a demonstração que o conhecido como Josué e Yahusha representa o filho do Criador do céu e da terra, que também se chama Yahusha. A quarta visão, o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Yahuwah. E me mostrou o sumo sacerdote Yahusha, a qual estava diante do anjo do Criador, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas Yahusha disse a Satanás: Yahuwah te repreenda. Ó Satanás, sim, Yahuwah, que escolheu Yahushalã, te repreenda. Se você for aqui no versículo 8, você também vê: ouve, pois, Yahusha, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Está falando do filho do Criador do céu e da terra que virá, Yahusha. Como é notável, esse livro, Zacariarro, está dizendo o que aconteceu com aquela pessoa conhecida como Josué, que é Yahusha, que estava com Moisés, que se chama Marcha, e também está representando o sacrifício de Yahusha, o filho do Criador do céu e da terra. O opositor não pode mais subir aos céus e acusar os irmãos. Se você abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, você lê: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, o reino do nosso Criador Yahuwah e o poder do seu Filho Yahusha, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Pai os acusava dia e noite. Quando você abre o livro no capítulo 1 de Hebreus, se você der uma lida em tudo, você vai entender. Ele está dizendo sobre o filho Yahusha. Havendo antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras, o Pai, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias também pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aqui no versículo 4 está claro: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, diz: pelo que também Yahuwah, o Criador do céu e da terra, não é Deus, é Yahuwah, o Criador do céu e da terra, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Está falando do Filho, Yahusha. Para que ao nome de Yahusha se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Yahusha é o Messias, para a glória de Yahuwah, o Pai. No livro de Números, no capítulo 6, no versículo 27, o Criador é claro: assim porão o meu nome sobre os filhos de Yashar-al. Não é Israel. Israel é o nome colocado atualmente, porque também tem um significado oculto aqui, que eu vou falar sobre isso em um vídeo. Mas Yashar-al, e eu os abençoarei. O nome é muito importante. No mesmo livro de Zacariarro, onde fala do sumo sacerdote, conhecido como Josué, mas não é Josué, é Yahusha, que representa o filho do Criador do céu e da terra, que também se chama Yahusha. O Criador, é claro, especificando a origem do nome. Por que foi mudado o nome de Husha para Yahusha? Porque está demonstrando o que viria futuramente, o filho Yahusha. Se você abrir no livro de Zacariarro, capítulo 6, versículo 11. Recebe, digo, prata, ouro, e faze coroas, e põe na cabeça de
Yahusha, coroas na cabeça de quem? Yahusha, filho de quem? Sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Criador do céu e da terra. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Yahweh, o Criador do céu e da terra, está claro em dizer que o nome dado ao sumo sacerdote que estava com marcha, chamado Yahusha, recebeu um nome cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o quê? O templo do Criador do céu e da terra. Será purificado quando Yahusha voltar, o Filho do Criador do céu e da terra, e então a terra será purificada. Não é o templo feito por mãos de homens. É em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e busca tais que assim o adorem. A Bíblia, ela falou desde o Velho Testamento até o Novo Testamento que a palavra seria usurpada, que pastores iriam destruir e dispersar as ovelhas no pasto, que o nome do Filho é um nome de renovo, que o Filho é o Messias e estava por vir. O Pai, o Criador do céu e da terra, falou isso através de seus profetas, mencionado no Velho Testamento. No livro de Irmiarru, não é Jeremias. J não existe até hoje no alfabeto hebraico. E esse AS aqui tem uma homenagem oculta. O nome não é esse. Tem diferença entre Jeremias e Irmiarru. São nomes diferentes. No livro de Irmiarru, no capítulo 23, no versículo 5, o Criador diz, eis que vem dias, diz Yahweh, em que levantarei a... Aqui ele já está se referindo ao rei daquela época. Um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Isso aqui já aconteceu? Já aconteceu de algum rei reinar na terra e praticar o juízo e a justiça? Não, a Bíblia fala do que estava acontecendo na época, do que aconteceu no passado e do que vai acontecer no futuro. Tudo isso daqui é uma representação do Filho do Criador do céu e da terra, cujo nome é Renovo, cujo nome é Yahusha, o mesmo nome do sumo sacerdote Yahusha, que estava junto com Marcha no deserto. Irmiarru, capítulo 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz Yahweh, porquanto assim diz Yahweh, o Criador de Yashar-al, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste minhas ovelhas e as afugentastes. O que faria pensar que hoje em dia a igreja é santa e que eles não estão dispersando as ovelhas? A Bíblia diz, lobos vestido em pele de cordeiros. Nem tudo que parece é. Daniel 8, versículo 11. E engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Quem é o contínuo sacrifício? É preciso ficar matando animais frequentemente? Não. O contínuo sacrifício é o sacrifício que Yahusha, o Filho do Criador do céu e da terra, fez por nós. Eles lançaram por terra a verdade e colocaram a abominação no lugar. Fez isso e prosperou. Até quando vai continuar isso? Até o fim dos tempos. Até a volta de Yahusha, quando todos os inimigos estiverem postos à planta dos pés dele, onde ele esmagará como uva. Nos livros dos profetas, eles testificam que o anjo apareceu para a virgem e falou para ela que ela conceberá e dará à luz a um filho, e pôr-lhe o nome Yahusha. O nome já foi determinado antes dela conceber, antes de ter sido concebido no ventre dela. No livro de Zacariarro e em todos os outros livros, nos ensina
que o fundamento foi posto para que o templo verdadeiro fosse edificado. Eles nos explica isso com os acontecimentos da época e também está nos mostrando os acontecimentos que iriam acontecer antes dessa época aqui, porque Yahusha veio depois. E também está nos explicando os acontecimentos que vai acontecer depois, no fim. Assim diz Yahuwah. Yahuwah. Esforcem-se as mãos de todos vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa de Yahuwah, para que o templo fosse edificado. O templo está profanado desde a época antes de Yahusha ter vindo nessa terra. Continuará profanado até a volta de Yahusha, quando limpará a terra, tirará da eira os abrolhos e os espinhos. E o fundamento que foi posto foi ele mesmo, quando ele veio e se entregou por sacrifício para nos salvar. A parábola do joio e do trigo. E Yahusha está explicando. Um inimigo veio, inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E indo ter com ele, disse: Não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe respondeu: Um inimigo é quem fez isso. Isso não é uma história em quadrinho, uma fábula, uma lenda. Isso é fato. Existem os filhos da serpente e os filhos do Criador do céu e da terra. Existem os filhos da serpente que estão aqui na terra trabalhando para destruir o reino do Criador do céu e da terra. E existem os filhos do Criador do céu e da terra nesta terra. Então, o templo nesta terra está profanado desde a criação. A vinda do Messias, do Filho, não edificou o templo, mas está em processo de edificação, e ele será plenamente edificado quando a eira, os abrolhos, os espinhos, os joios estiverem sido tirados do campo no dia da ceifa. Portanto, não pense que você indo para um templo feito por mãos de homem, ali está alguém que representa a santidade. Usurpação, lobos em pele de ovelha. A Bíblia inteira mostra sobre isso. Mas lá eles ensinam que é difícil entender a Bíblia. Por quê? Porque se você entender, você nunca mais coloca o seu pé dentro de um templo que na verdade está blasfemando o nome do Pai e o nome do Filho. Ensinando doutrinas por conveniência, doutrinas do mundo, para o mundo. Matitiarro, capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, existe um lugar onde deveria ser santo e que ele está profanado. A Bíblia é clara e cristalina. Só não vê quem não quer. No livro de Yashayahu, capítulo 30, olha o que está escrito. Ai dos filhos rebeldes, diz Yahuwah, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura. O que é uma cobertura? Aqui tem várias maneiras de entender e várias mensagens. Se cobriram de uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Todavia, o Altíssimo, ele é sábio, e fará vir o mal e não retirará suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores,
e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque são homens e não deuses, e os seus cavalos, carne e não espírito. Aqui está dizendo o quê? Cobriram de uma cobertura que não é de mim. E eles estão com seus cavalos e não espírito. Eles estão com seus corpos. Que são carne e não espírito. Se cobriram de uma cobertura que não veio do Criador do céu e da terra. O espírito do filho do joio não é do Criador do céu e da terra, mas aparentemente parece um ser humano comum, igual todos, como se todos tivessem vindo do mesmo lugar. A verdade estarrecedora é que existem os filhos do maligno, literalmente, e eles sabem que são filhos do maligno. Eles estão aqui para trabalhar contra a verdade. No livro de Yahudá, não tem J e não é assim que escreve esse nome. No versículo 4 do capítulo 1, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Existem vasos para a ira e para a perdição, o joio, e existe o vaso para a honra e a glória do Criador do céu e da terra. Isso daqui não é uma fábula, isso daqui não é uma figura, isso daqui é fato. Homens ímpios, eles convertem em dissolução a graça de Yahua, a palavra, negam ao Criador. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Isso daqui não é um fato que aconteceu anteriormente, que acabou por aí e que o mundo virou o céu na terra. Não. É a mesma coisa caminhando para o fim. Você tem que ler a Bíblia do começo ao fim, pedir entendimento, ler e reler, que você vai entender que essa mensagem ela tá clara, explicada, a Bíblia inteira do começo ao fim. Você escuta falar de paz? Sim, você vai escutar muito falando de paz quando não há paz. Haverá paz quando Yahushua voltar pelas nuvens e todo o olho verá. Quando a eira estiver limpa, aí sim haverá paz. Mas é ensinado nos templos religiosos não, que você deve amar o seu irmão como a si mesmo, honrar o seu pai e a sua mãe. Sim, você deve honrar, mas você sabe quem é o seu pai e a sua mãe? Para você honrar ele mais do que o Criador do céu e da terra? Você sabe qual a origem deles? Ou do seu irmão, ou do seu parente? Por que que Yahushua nos explica que o inimigo do homem é o da própria família? Porque a família está influenciada por um espírito no ar? Ou porque ela é a própria encarnação do mal se fingindo de bem e que está infiltrada dentro da sua casa, trabalhando para te destruir desde quando você nasceu e que ela é consciente da existência dela desde a criação do mundo? Existem os filhos da serpente e existem os filhos do Criador do céu e da terra. Existem aqueles que nasceram puros, limpos, e existem aqueles que desde o nascimento já vieram impuros, conscientes de tudo. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 49, Yahushua diz: vim lançar fogo na terra e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. Está falando de quê? Daquele ritual de você entrar dentro da água e sair, tá batizado, tá limpo? Não, isso daqui é a lavagem. A lavada do mal.
purificação. Não é um ritual mágico como é ensinado no mundo para o mundo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Por quê? Porque é o que está acontecendo até hoje, é tribulação. Cuidais vós que vim trazer a paz à terra? Não, vos digo mais antes, a dissensão. Por quê? Tem uma casa que tem uma família de 5. Quem será 3 e quem será 2? Da onde veio o 3 e da onde veio o 2? É muito mistério, é muita mensagem. E eu creio que se você tiver com vontade de saber a verdade, a sua existência, a sua origem e este mundo, o Criador do céu e da terra vai te mostrar. E você vai ficar estarrecido. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a sogra contra a sua nora. Então, um dividido contra o outro. Por quê? Porque algum espírito maligno veio e está influenciando para que haja contenda dentro de uma casa? Ou o maligno plantou a semente do joio na sua casa para trabalhar contra você? É muito diferente de você pensar que é algo influenciado por coisas invisíveis do que você vê que é uma coisa carnal encarnada dentro da sua casa e que não tem o nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque não é ninguém. Na verdade, não tem nome. Tem um cadastro de pessoa física, CPF. Vai morrer, vai reencarnar em outra. Já ouviram falar da teoria da reencarnação? Ela não existe para os filhos do Criador do céu e da terra. Por quê? Porque foi dado uma única vida, uma única vez. Mas o que foi feito para os filhos da serpente? Quantas vezes eles vêm em corpos diferentes? É estarrecedor. Difícil de acreditar, até que você viva e veja com seus próprios olhos. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Isso daqui não é apartar uma pessoa que fica fazendo maldade, não. Aqui é apartar os bodes mesmo das ovelhas. São duas raças diferentes. E o que eles vão dizer se tiver alguém perto de uma ovelha escutando o que eu estou dizendo agora? Vai dizer loucura. Sim, vai tentar te manter cega e cego para a verdade. Mas agindo Iahua, quem impedirá? Se Iahua quiser te tirar da cegueira e abrir os seus olhos, nada impedirá. No livro de Irmiarro, capítulo 23, no versículo 30 diz: Porquanto eis que eu sou contra os profetas, diz Iahua, que furtam as minhas palavras. Furtam. Isso é o que acontecia antes, o que aconteceu depois, o que está acontecendo agora e o que vai continuar acontecendo até a volta de Yahusha, que vai purificar o templo. O que é o templo? É o santuário. E agora, quem são os santuários? O nosso corpo. Nós, não aquele edifício feito por mãos de homens, que está cauterizando a mente de quem puder cauterizar para manter longe da verdade e para conseguir coisas por conveniência. No livro de Yarzak Al, conhecido por esse nome aqui, no capítulo 8, se você ler com muito carinho e cuidado, você vai ver. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele levou o profeta dele para uma visão e mostrou as coisas abomináveis que estão fazendo dentro do lugar onde deveria ser santo. Vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que fazem aqui, tentando me afastar do meu santuário? Verás ainda maiores abominações. Adoram o sol, dizendo que é Deus. Eles adoram todo tipo de répteis.
As pinturas nas paredes dos templos diz muita coisa. Eles adoram um chamado Tammuz, atualmente ocultado pelo nome Jesus Cristo, Deus Sol, Porco-Dio. É isso que está no templo. De quem está vendo a verdade? A verdade é só uma. Ou é verdade ou é mentira. Não existe minha verdade, sua verdade, nem verdade de outra pessoa. Existe verdade e mentira. Pegaram a verdade e trocaram, colocando o nome de abominação, furtando a palavra do verdadeiro. Natal. O que significa o nome Natal, nascimento? E a nascimento do Messias e a Ruxa? Nunca foi. A Bíblia também diz que eles cortam árvores, enfeitam elas e estão ali adorando Tammuz, chamado de Jesus Cristo. Tudo isso é uma grande blasfêmia. Todas essas datas comemorativas estão deturpadas, levando as ovelhas a adorar o que não sabem que adoram. E ainda nos faz entender que como se aquilo fosse o que o Criador do céu e da terra quisesse que estivéssemos fazendo na terra. É isso mesmo que o Criador quer que você faça? Que você viva como se a verdade não existisse, como se o próprio Criador não existisse? Morrer para a carne e viver para o Espírito. É isso. Se você viver para a carne e amar tudo que tem no mundo, você está criando inimizade com o Criador. Que comunhão há as trevas com a luz, a Belial com o Criador do céu e da terra, a Baal com o Criador do céu e da terra. Que comunhão há? Aquele que deixar seu pai e sua mãe por amor de mim, do meu nome, eu jamais o abandonarei. Aquele que dedicar a sua própria vida para buscar a verdade, viver para o Espírito, morrer para a carne, viver para o Espírito, se batizar significa lavar dos seus pecados, purificar e viver para o Espírito, tirar todas as coisas que é do mundo. Esse é o verdadeiro batismo das águas. Essa é a verdadeira vida que deveriam viver, porque aquele que encontrar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Aquele que largar essa vida deste mundo vai encontrar a verdadeira vida, mas aquele que encontra a vida nesta terra e vive para as coisas desta terra, vai perder a verdadeira vida. Leia a Bíblia. Tenho certeza que o Pai Eterno, Criador do céu e da terra e Yahuwah, vai te dar entendimento, nunca vai te abandonar. É certo que tem perseguição e tribulação. A Bíblia também diz que os filhos da escrava perseguem os filhos da promessa. E isso nunca mudou, isso nunca foi diferente e nunca será diferente, até que o Filho do Criador do céu e da terra retorne e limpe a terra dos filhos da serpente. No livro de Irmiarro, também diz, capítulo 23, versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas de engano do seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome? Eles fizeram, continuam fazendo e vão continuar fazendo até o fim dos tempos. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Baal é Senhor. E a Bíblia está diferente do que eles faziam antes. E essa escritura que eles trouxeram, pegaram a escritura verdadeira, fizeram as suas próprias versões e distribuíram a Bíblia.
veio da Igreja de Roma, que foi lá onde que eles mantiveram as verdadeiras escrituras sob o controle deles, e daí eles distribuíram as Bíblias. Quem são as filhas da grande prostituta? Todas as denominações religiosas, seja ela qual for, evangélica, católica, é tudo filha da grande Roma. E o que tem na Bíblia? O nome do Criador do céu e da terra está aqui? Não. Em todo lugar está o mesmo nome que eles sempre colocaram no lugar. Todo lugar está Baal, porque todo lugar está escrito Senhor. E Senhor significa Baal. E quando não está escrito Senhor, está escrito Deus, entre outros nomes de origem grega, como Javé, Jeová e Yahweh. Isso são referências a Zeus, tudo tipologia de Satanás. Nessa Bíblia aqui, eles também não colocam o nome do Criador. Eles colocaram a escrita como é, mas eles não escrevem o jeito que fala, eles estão abreviando, como se eu pudesse chamar o Criador por um apelido, ou um nome pequeno, um diminutivo. Eles estão ocultando e continuam ocultando. O nome do Filho do Criador foi feito pior. É Yahusha, o verdadeiro nome, e o que eles fizeram? Eles colocaram Ie, eles acrescentaram o ponto maçorético para o Ia ficar com som de Ie, tiraram as letras do nome do pai, que é o rei e o Vav, colocaram o Shin, Ie, colocaram o Vav bem aqui, que é o som de U, Yeshu, A, e colocaram o Ayan. Significa o quê? Ie é o quê? É um bode adorado desde a antiguidade. Shua é o quê? Pranto, choro. De fato, vão prantear e vão chorar. Vão dobrar o joelho na presença do verdadeiro. Yahusha. Esse daqui foi a modificação que eles fizeram na origem hebraica, mas ainda tem a modificação que eles fizeram na Grande Roma quando eles distribuíram as Bíblias, que foi o nome Jesus. A Jota foi criado no ano de 1500, por aí. Antes disso era Iesus. E antes do Iesus era... Então, essa modificação tem origem latim em Roma. E essa modificação tem origem hebraica. Essa daqui, se você transliterar para saber o que significa isso em hebraico, significa cavalo. E a, que são essas letras aqui, S, o Vav, que é o som de U, S, Iasus. Isso é uma blasfêmia. Mas se você traduzir isso daqui para o latim, o que significa? Significa isto é porco. De qualquer forma, é uma blasfêmia terrível, abominável. Uma blasfêmia terrível e outro um acrônimo e uma adoração satânica. Todos eles estão adorando entidades do mal. E todos eles estão blasfemando o nome. Este daqui é um acrônimo representando que seu nome fique no esquecimento para sempre. Esse daqui, como o nome próprio já está mostrando, é um porco. Existe um deus em Roma adorado que eles chamam de porco-dio. Se você for buscar tudo na origem, você vai ver que tudo é verdade. Algumas pessoas, para tentar tampar com a peneira, chamam de teoria da conspiração, mas isso não é teoria, isso é uma prática, porque se você analisar todas elas, você vê que elas têm fundamento, estão acontecendo e não é teoria, é uma prática mesmo, conspirando contra o Pai, o Criador do céu e da terra, e contra o Filho. Aqui no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 26, os profetas, após
terem sofrido nas prisões e após os líderes religiosos terem perseguido eles porque eles estavam pregando e proclamando no nome do verdadeiro Messias, eles falaram: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Criador do céu e da terra e contra o seu ungido. Aqui ele estava dizendo o que estava acontecendo com ele naquela época, mas isso daqui também já foi dito antes pelo rei que passou por coisas semelhantes. E o que são aqui os reis da terra? São as autoridades. E quem são os príncipes? São os líderes religiosos. Aqui no livro de Salmos 2, versículo 2, diz: os reis da terra se levantaram e os príncipes juntos se mancomunam contra o Criador do céu e da terra e contra o seu ungido, dizendo: rompamos suas ataduras e sacudimos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Criador do céu e da terra rirá deles. Aqui eles estão querendo se desligar do Criador do céu e da terra a qualquer custo, e eles se juntaram, os reis da terra, contra o Criador do céu e da terra e contra o seu ungido. E isso era o que estava acontecendo antes, aconteceu na vinda do Messias, aconteceu depois do Messias e está acontecendo agora. No livro de Yeshayahu, no capítulo 1, no versículo 4, diz: nações inteiras pecadores, carregadas da semente do maligno. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente dos malignos. É claro, é semente dos malignos. Dos filhos corruptores. Deixaram aqui, está escrito Baal. Yahua, blasfemar o santo, o filho do Criador do céu e da terra. E é isso que eles fazem. A Bíblia toda fala sobre isso. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, do início, Gênesis até Apocalipse. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Então o eterno Yahuá disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito será mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Poreis inimizade entre a mulher e entre a sua semente. O nome serpente é representativo para uma criatura que tem características de uma serpente, como veneno, sorrateira, traiçoeira, astuta. Representa Satanás, que não se limita em aparentar apenas um animal irracional, mas também um ser humano entre várias outras aparências, manipular átomos, moléculas e também planta semente dentro de corpos humanos. A diferença é que o espírito cuja semente foi plantada pelo diabo vem da terça parte dos anjos caídos, e não do Criador do céu e da terra. Satanás foi expulso do céu. Foi-lhe tirado a beleza e a glória de um anjo, mas não foi-lhe tirado os atributos paranormais. Aqui diz por enigmas, mas se você pesquisar, ler uma Bíblia, ler outra tradução, ler outra versão, você vai entender o que está querendo dizer, o que diz o contexto. O pecado não foi porque a mulher pegou uma fruta e comeu e não podia comer da fruta. O pecado foi que ela teve relações sexuais com a serpente e a serpente plantou a semente dentro dela. Hoje em dia é conhecido na ciência que existe sim a possibilidade de uma pessoa gerar gêmeos tendo pais diferentes. Foi o que aconteceu desde o início, repetidas vezes. Não foi só com a primeira mulher, foi com as outras também. Esav, Esaú, Jacob, Jacó. Caim não era filho do primeiro homem, era filho da serpente. O filho do primeiro homem foi o irmão dele, que foi morto por ele, homicida desde o início. A maçã mencionada no livro de Gênesis representa o órgão genital feminino,
com duas sementes em lados opostos. Tudo está revelado através da palavra, porém por enigmas e parábolas. Quem dá o conhecimento a cada um é o próprio Criador do céu e da terra. E aquele que aprendeu do Pai vem a Yahusha, o Filho amado. Já que nessa outra Bíblia, nesse mesmo capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 15 está escrito: E porém inimizade entre ti e a mulher. É o Criador falando para a serpente. E entre a sua descendência e a descendência dela existe duas raças. Existe duas nações. E foi o que o Criador disse para Rahal, conhecida como Raquel. Existem duas nações dentro do seu ventre. O maior servirá ao menor. Está falando de Esav, conhecido como Esaú, e Jacob, conhecido como Jacó. Um era descendência da serpente, o outro era descendência da promessa, cujo espírito veio do Criador do céu e da terra. E o outro, cujo espírito veio do maligno. É um demônio habitando dentro de um corpo humano, consciente da sua existência há 10.000 anos. Ele não nasceu puro, inocente. Não, ele nasceu sabendo da sua existência, sabendo para que veio para essa terra e o que precisa fazer para essa terra. Ele veio para trabalhar para o opositor do céu e da terra. Essa é a verdade. Acreditando você ou não, essa é a verdade. Apocalipse, capítulo 17. Versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher. Que é a mulher na Bíblia? Igreja. Assentada sobre uma besta. Besta todo mundo já sabe o que é, né? O próprio nome já diz. De cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, essa é uma igreja, a prostituta, né? Sua prostituição é aquela que um dia serviu ao verdadeiro, mas que se vendeu, então está adulterando e prostituindo. E colocou nomes de blasfêmia. O que tem aqui na Bíblia? Quais os nomes que tem aqui, se não são nomes de blasfêmia? A palavra está aqui, mas foi furtada. E colocaram o nome de blasfêmia onde deveria estar o nome santo. Tanto aqui quanto nos templos que deveriam ser santos. E a mulher, igreja, estava vestida de púrpura e escarlata. Qual que é essa que usa esse tipo de roupa? É a grande católica. Adornada com ouro, pedras preciosas. E na mão tinha um cálice de ouro cheio de abominações, imundície da sua prostituição. E na sua testa está escrito: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Por que mãe? Porque foi de lá que surgiu todas as Bíblias com os nomes trocados. Então, todas as denominações religiosas, seja ela qual for, são as filhas dela. Aparentemente, uma fala mal da outra, mas na verdade todas estão trabalhando juntas com o mesmo objetivo. Vi a mulher, o que é a mulher? A igreja, embriagada com sangue dos santos. Quem? Esses que falam a verdade, que eles matam, sempre mataram. Até o filho do Criador do céu e da terra eles mataram. Esse livro aqui, capítulo 12. Um homem plantou uma vinha. O Criador do céu e da terra criou a terra e colocou a sua semente. Cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. E partiu para fora da terra. Chegando o tempo, mandou que os seus lavradores, para quem os tinham dado esse serviço, para que lhe dessem o fruto da vinha, mas eles
crescendo o olho, feriram e mandaram embora aquele que foi enviado pelo dono da vinha. E tornou a enviar outro. Apedrejaram o outro. Aqui ele está dizendo de quem? Dos profetas que o Criador do céu e da terra enviou para falar do reino, para falar da verdade. E o que aqueles que estavam cuidando da vinha, cuidando da palavra, os religiosos fizeram? Mandou embora o primeiro, apedrejou o segundo, feriram-lhe a cabeça. Fizeram isso com os profetas, derramaram sangue aonde que foi a mulher. E quem é a mulher? A igreja. Mandaram embora afrontando-o. E novamente o Criador do céu e da terra tornou a enviar, o dono da vinha tornou a enviar outro para saber da sua vinha e receber dos frutos. E o que eles fizeram? O mataram. E há outros muitos, dos quais um feriam e outros mataram, tendo ele, pois, ainda o seu filho amado, e a Ruxa. Enviou também a estes por derradeiro, por último, dizendo: ao menos terão respeito pelo meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos e matemo-lo. E a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Pois o que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Quem são os lavradores? Aqueles que estavam para cuidar, para ensinar, para santificar. Mas o que eles fizeram? Profanaram. E quem são esses? Ainda não lestes nas escrituras que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina? Isso foi feito pelo Eterno e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aqui ele está explicando muito bem o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Já chegou aqui, já mataram o filho. E o que está prestes a acontecer? A destruição e a limpeza da eira. E como será limpada a eira? Com fogo, será purificada. Assim como foi no tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo do dilúvio, onde a transgressão estava exacerbada, assim também será no fim dos tempos, onde a transgressão chegará ao cume e haverá pranto, choro e tribulação como nunca houve antes. Por quê? Porque dessa vez a eira será limpa e não terá mais chance nem lugar para os filhos da serpente. Então, de fato, é necessário que a transgressão aumente. E o que está acontecendo é que os olhos de qualquer um que quiser ver a verdade vê. O lugar onde deveria ser santo está profanado. Então nós entendemos que a palavra, ela tem origem hebraica, que lá hebraico é o idioma original, considerado até hoje como o idioma sagrado. A escrita foi mudada, mas o som está preservado até colocarem os sinais maçoréticos, acrescentando mais som. Mas se você estudar e buscar na origem, você vê qual é o som original e o que foi acrescentado. Sabendo que o nome do Filho do Criador do céu e da terra é assim que escreve, vamos agora transliterar para a gente saber o som do nome. Yod, Re, Vav, Shan, Ai. A letra Yod, essa daqui, é uma vogal, Ya.
I. Ou é IA ou é I. Dependendo do lugar onde é que ela vem inserida. Aqui, nesse caso, como ela está começando, é IA. O RE é uma consoante vocálica, tem som de vogal e de consoante. Dependendo de onde ele estiver vindo. Por exemplo, se vier no início ou no meio da palavra, o RE terá som da consoante R. Se ele vier na última letra, ele vai ter som de A tônico. AH, A tônico, A. E se ele vier com uma letra, dependendo de qual é a letra seguida, ele vai vir com som de R mais a letra, o som da letra seguinte. Por exemplo, se aqui está Re e Vav, o Vav é uma consoante vocálica. Dependendo de onde ele vier, terá o som de U. Então, se o Re vier seguido de uma letra que tem som de vogal, o Re formará uma sílaba com o som da letra vocálica hebraica que o acompanha. Então é Ru. Re, que é o. Nós não vamos colocar o A porque ela está seguida do Vav aqui. Então é Ru. E o Shin, o Chá, ele tem som de CH, chá. Shin, ele tem som de chá. Então, você vai botar o som de chá. E aqui é o A. Ayan, som de A. Então, se você for transliterar ela, o som vai ser o quê? Iod, Ia, Re mais Vav, Ru, SH. Yahusha. Aí tem pessoas que tá transliterando cada letra uma letra. Ele tá colocando aqui, esse aqui Iod, esse aqui Ya, esse aqui U e esse aqui Chá. Yausha. Yau é um bode adorado na Grécia até hoje. E não é assim. No hebraico não é precisamente letra a letra. Por ser um alfabeto com 22 consoantes, é natural que uma letra não necessite exclusivamente de uma vogal para formar uma sílaba, tendo em vista que uma única letra hebraica represente o som de uma sílaba. Iá, Iá é aqui, ó, Iá. Esse daqui vem junto com este daqui, é Ru, Chá, Yahusha. Então, se eu for para transliterar com as letras dele, é Ia, Ru, Chá. Se eu falasse inglês e tivesse nascido num país onde se fala inglês, eu iria pronunciar esse U aqui como Ru, com o som de R, Ruxa. Mas aqui no Brasil, normalmente as pessoas emudecem esse H. Fica Iauxa, não é Iauxa, esse aqui tem som de R. É Yahusha. Então, para transliterar, para que o som saia da maneira que ele é, em português, eu translitero assim, porque eu sei que a pessoa que lê isso daqui, ela vai falar o nome no som que o nome é, Yahusha. E o que significa esse nome?
O nome do pai é Yod, Re, Vav, Re. Aquele povo que se chama pelo meu nome. O nome do filho, Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Aquele povo que se chama pelo meu nome, Yahuá. Yahusha. E a terra? Qual é o nome da terra? Yahushalam. Yahuá salva. Significa salva. Lembra que eu tinha falado que o nome do sacerdote era Rusha e acrescentaram uma letra e ficou Yahusha? Então, Rusha, Ru, Chá. Lembra que eu falei que quando Re vier seguido de uma letra que tem um som de vogal, ele vai ter a letra que é aqui seguida do som da vogal, em vez de ser Ra, que ele tem som de Ra e de A. Quando é no final, é A, tônico. Então, aqui, se ele está seguido dessa letra seguinte, que é o Vav, que tem som de U, ele vai ter o som de Ru, Ru, Chá, Ruxa. Então, o nome do sumo sacerdote era Ruxa, não tem nada a ver com Oséias. Ruxa, porque aqui é som de H-A, porque está no início. Ra. Como vem seguido de um Vav que tem som de U, vai ficar Ru. Transliterado, Ru, Chá. Assim eu vou ler esse nome aqui e esse nome aqui. O som é esse, Ruxa. Acrescentaram o Yod e ficou Ya. Porque está no início da palavra. Ya. Yahusha. O mesmo acontece com o nome do Eterno. Yod, Re, Vav, Re. Ya, Re, junto com Vav, Ru. E como o outro Re está no final da palavra, A, tônico. Então, o som desse nome é Iahuá. Transliterado com as letras referenciais, se escreve Yahuá. Yod, Ya. H com som de R. O Vav com som de U. AH, então é um som de A tônico. A. Yahuá. Transliterado vai se escrever Yahuá. Para quem fala inglês, nasceu em inglês, acredito que vai falar, lendo isso aqui, vai falar Yahuá. Mas nós que somos brasileiros e falamos português, para transliterar para que o som saia corretamente, eu coloco 2 R's e um acento bem no A. Yahuá. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de algumas palavras. Dessas letras, quando vem o Re, para que possamos pronunciar o nome certo. Yahu, porque tem o Re seguido da consoante vocálica U, que é o Vav. E aqui é o Re, Yahu, Chá. Esse é o nome do Filho do Eterno. Ia, Yod, Ru, porque está
seguido de uma consoante vocálica, ru. E o re no final, que é o nome do Eterno, então esse do final tem som de A tônico, então é Yahu-A. O re, quando vem no início da palavra ou no meio, ele tem som de R, seguido da letra seguinte, se ela for uma consoante vocálica. Mas se ela for apenas uma consoante, ele vai ter o som de Ra. Ra. Mas se ele vier seguido de uma consoante, que é só consoante, ele vai ter o som de Ra. Mas se ele vier seguido de uma vocálica, ele vai ter o som da vocálica. E quando o re vem no final da palavra, sempre vai ter som de A tônico. Vou dar um exemplo de outra palavra. Re, lamed, resh. Aqui. Re, tá o re aqui. Aqui é um lamed. Não é uma vogal, não é uma consoante vocálica, é um L, lá, lamed, lá, som de lá. A, ba, ga, da, ra, u, za, ra. Então, aqui tem o re com o lamed seguinte, o som daqui vai ser ra, porque isso daqui é uma consoante. Lá, isso daqui também é uma consoante, então são 3 consoantes. Por acaso é impossível de falar a palavra, porque são 3 consoantes, não tem nenhuma consoante com som vocálica nesse nome. É impossível de pronunciar, é assim que é ensinado nos templos feitos por mãos de homens, dizendo que o nome do Eterno é impronunciável porque é feito de consoantes, mas na verdade não é feito só de consoantes, ele tem consoantes vocálicas, mas existe nomes por todo o hebraico que é feito apenas de consoantes e eles pronunciam, porque eles sabem ler, escrever e falar, e eles usam o mesmo alfabeto. Exemplos de consoantes que também têm sons de vogais. A consoante W também tem som da vogal U. A consoante Y também tem som da vogal I. A consoante H também tem som de qualquer das vogais do alfabeto português. Alguns dizem que os sinais massoréticos foram acrescentados ao alfabeto hebraico para facilitar o entendimento, alegando ser impronunciáveis. Será que é mesmo impronunciável? Se isso fosse verdade, como os antepassados escreviam e liam o hebraico de origem por séculos e séculos? Como foi escrito os 10 mandamentos nas pedras quando Macha estava no deserto? O idioma hebraico sempre foi falado e escrito por séculos, escrito em pedras. Não era uma comunicação através de sinais de mãos. Era fonetizado pela boca e escrito antes mesmo de surgirem os pergaminhos. Se fosse impronunciável, não existiria um alfabeto escrito desde a época de Macha. Os sinais massoréticos não foram criados e incluídos no alfabeto hebraico para facilitar o entendimento, mas para que, de fato, o verdadeiro nome do Criador do céu e da terra e de seu Filho se tornassem impronunciáveis. Então, é subestimar a capacidade do ser humano de buscar a verdade, tampando com a peneira, porque a verdade está lá exposta. Isso é uma abrupta abominação, escondendo o nome do verdadeiro Pai e do verdadeiro Filho, sem nenhum pudor. Esse nome aqui é Halá. Halá significa andar. E ele é escrito apenas por consoantes. É impronunciável? Se fosse impronunciável, não teria escrito. Ra, la, resh.
R. Halach. É assim que pronuncia e significa andar. Tá com som de Ra, porque ele é seguido de uma consoante, não de uma vogal. Vou dar outro exemplo. A, letra A. Letra Tá. Letra Tá, que é oitavo. E no final, um Ré. Como que a gente vai ler isso daqui? A, Tá, letra A, letra T e A tônico, Atá. É isso, Atá, que significa você. Consoante, consoante, tem uma vogal aqui. O Ré tá no final, tá com som de A tônico, Atá. Vou dar um outro exemplo aqui. Shin. Letra Shin. Chá. A letra que a gente acabou de ver, T, Tav, Tá. E no final, a letra Ré. A tônico porque tá no final. Shin, Chá, Tá. Chá, Tá. Que significa beber. Vou dar mais um exemplo. Letra Bet, que é Ba. Letra Re no meio da palavra, que vai ter som de R, seguido, se for consoante vocálica, do som da consoante vocálica seguinte. Mas se não tiver consoante vocálica seguinte, vai ser apenas Ra, porque está no meio da palavra. Quando o Re vem no meio da palavra, quando Ré vem no meio da palavra, vai ter som de R seguido da consoante vocálica, se tiver. Se não tiver, vai ser a letra Ré como ela é, Ra, porque seguido de uma consoante é Ra, Ra, Lá. Nesse caso. Se ela vir no começo da palavra ou no meio da palavra seguido de uma consoante, ela vai ter som de R, A, Ra. Se ela vier no começo da palavra ou no meio da palavra seguido de uma consoante vocálica, ela vai ter o som da consoante vocálica seguida. Se vier de Vav, vai ser Ru, porque o Vav tem som de U. Então, a palavra que eu estava falando era Ba, Re no meio da palavra e uma consoante, Lá, Lamed. Lá, Lamed. Então, a gente vai pronunciar aqui de que jeito? Se isso daqui é consoante, 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 é impronunciável? Claro que não. Se fosse impronunciável, não teria escrita. Ba é consoante, só consoante. Ra, ra, ra. A, ba, ga, ra, lá. Lá.
Como tá no final, você vai botar o som de L. Bahal. Esse é o nome. Bahal. Que significa precipitar. Vou dar mais um exemplo de um rei no meio da palavra. Aleph, Re, Bet e Re. Então, esse daqui é o Aleph. Esse daqui, consoante vocálica, tem som de vogal e som de consoante. Então, é Ra, porque ela está no meio da palavra seguida de uma letra que é uma consoante. Arrabá. Arrabá. Tem gente que fala arravá, que significa amor. Porque esse daqui é um Bet, letra de B, e esse daqui é um Re no final, tem som de A no final. Arrabá. Amor. Esse nome aqui. O povo que se chama pelo meu nome. Não é judeus, abuseus, saduceus, fariseus, zebeus, mas é Yahudim. Yahudá. Yahu. Letra Dalet. Letra Het no final. Yahudá. Esse Re seguido da consoante vocálica, Ru. Esse Re no final da palavra, atônico, A. Yahudá. Letra T. Tá. Letra Re no meio da palavra. Letra Vav. Letra Resh, Ra. Então fica Tá, porque é letra Tá. Essa aqui seguido dessa daqui, Ru. E essa daqui que é a letra Resh. R, como é que se fala? Tahor. Puro. Então, é só para mostrar para vocês que quando o Re vem no meio da palavra, seguido de uma consoante vocálica, ele vai ter som de R, seguido do som da consoante, nesse caso é Ru. Yahusha, esse é o nome do filho. Quando o Re vem no meio da palavra, no começo da palavra ou no meio da palavra, sempre vai ter som de consoante. Yod, Re, Vav, Re. Esse é o nome do pai. Re no meio da palavra, Ru. Yahu. Re no fim da palavra, A tônico. Yahuá. Eu sou aquele que existe, que sempre existiu e que sempre existirá. Tem um significado bem amplo esse nome e que só vem e pertence ao Criador do céu e da terra, porque Ele é o único que sempre existiu, que sempre existirá e que existe. Todos os outros são criaturas. Eles não existiram sempre, não existirão para sempre, se não for da vontade do Criador do céu e da terra. Então, esse nome aqui é o nome do Criador do céu e da terra. É assim que ele quer ser lembrado. É assim que a Bíblia diz como ele quer ser lembrado.
E o nome do filho que o anjo enviado pelo Criador do céu e da terra foi até a virgem dizer para ela qual nome ela deveria colocar no filho. É este nome, Yahushua, que todos os romanos prenderam e mataram os apóstolos para não pregar neste nome. Tiraram a verdade e lançaram ela, colocaram assolação abominável no lugar e prosperaram até hoje. E até quando durar isso? Até o fim dos tempos, quando Yahushua voltar. E todo olho verá. Aquele povo que se chama pelo meu nome. Um nome acima de todo nome ele recebeu. E é este nome. Porque Yahuwá salva.